A iniciação desse tipo de atendimento tem que ter continuidade na rede de maior porte, porque não adianta o SAMU levar um paciente em crise psiquiátrica para o HGR, e lá no HGR ele não tem a continuidade do tratamento adequado. Isso, e o que vai acabar acontecendo é que o paciente vai acabar entrando em crise de novo, né? E vai acessar o SAMU de novo. Porque se ele não inicia um tratamento, né? Basicamente o que vai acabar acontecendo é isso. Então, por isso que ele fala da rede estar conectada em si. Aquele paciente apresentou uma crise e a gente poder dar esse suporte, né? Medicamentoso, psicológico, né? Eu estava até comentando, a gente também vamos ter uma unidade, né? Brevemente, com certeza, vai se falar disso, mas o apoio que se tem, pelo menos da parte do município, para a saúde mental em si, né, Luciana? Na época que eu conversei a gente conversou um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa continuidade, a importância porque iria diminuir esses 80, porque o paciente ele iria ter, né, iria estar com medicação, com acompanhamento psicológico, né? E às vezes a família nem procura, porque quando se trata de surto, quando se trata de saúde mental, de comportamento suicida, isso ainda é um tabu a ser falado. Então, algumas vezes o paciente não procura, que eu lembro que nessa época o próprio Luciano fazia um trabalho muito legal com a equipe dele, que era de ligar para os pacientes que eram mais casos mais críticos, saber como era que estava. Manter uma relação. Exatamente. E em alguns casos específicos a gente fazia aquele trabalho de colegas de rede. Maria, vamos lá, vai dar para atender, que são aqueles casos mais graves. A gente recebe bastante demanda também da secretaria em si, nesse sentido. Mas se tiver uma rede funcionando para que aquele paciente possa sair do hospital ou do ponto de atenção que ele for atendido já medicado, né, e para onde ele tem que ir, com certeza iria cair muito essas demandas. E talvez seja necessário, né? A gente está falando de uma situação assim que tem que se construir. Não dá para pensar assim, que bom seria se tivesse. Não, a gente terá que construir isso. Né? Só que para chegar nesse ponto de integração das redes, a gente sempre falou assim, preciso ter a base. Então a gente tem que fortalecer a base. E foi isso que foi feito nesses últimos anos. Fortalecemos o SAMU. Fortalecemos o consultório na rua, que é uma porta de entrada também. O SAMU também é classificado como porta de entrada, assim como as UBSs. Você fortalece as portas de entrada. Aí você começa a criar fluxos. Dentro desses fluxos, a gente começa a entender assim, o paciente entrou por aqui, ele vai para cá, vai para lá e vai chegar num ponto final, que é no ponto de cura ou de estabilização do seu quadro. Esse ponto, que é o que a gente fala em política pública, que é o ponto mais sensível, porque você depende dos atores que já estão presentes, das organizações entre instituições, para daí você falar assim, agora vamos interligar o SAMU com o consultório na rua? Vamos interligar o consultório da rua com o CAPS, né? Então aí a gente está falando de rede de saúde. Né? Tem um autor, o Vilaça Mendes, que é o gênio da rede de saúde no Brasil, né? O João Vilaça Mendes, ele fala dessa concepção, dessa percepção. Não adianta a gente falar assim, 10 anos atrás, vamos ter consultório na rua 10 anos atrás? Sabe que seria viável há 10 anos atrás? A gente não tinha UBS, a gente não tinha muitas coisas que tem hoje, não tinha. Sabe que ele seria efetivo? Talvez não fosse. Inclusive, se esse paciente ele tiver um atendimento voltado para o tratamento realmente do que ele precisa, a gente consegue devolver ele para o ambiente e ele consegue ver como uma pessoa normal. Né? Então, a gente tem várias políticas nesse sentido. O trabalho que o SAMU faz é extraordinário, juntamente com o que a gente implantou agora do consultório na rua. Agora, na primeira semana, provavelmente, do mês de fevereiro, nós vamos estar entregando uma sede do CAPS, né? O CAPS ele não tinha uma sede própria, né? Então, ele funciona hoje numa unidade alugada, né? E o prefeito vai estar entregando nas primeiras semanas agora do mês de fevereiro o CAPS, né? Então, totalmente ampliado, a gente vai poder oferecer uma estrutura melhor, não só para os profissionais estarem atuando lá dentro, mas também para os pacientes que vão estar sendo atendidos, porque muitas dessas terapias, elas acontecem durante o dia, né? Então, eles permanecem dioturnamente nessa unidade do CAPS. Então, automaticamente, a gente vai conseguir também fazer com que essa rede funcione. E o fluxo também, de fato, funcione. Porque muitas vezes ele se quebra.
né? Então, o SAMU, ele faz um trabalho que aí encaminha, de repente, para um acompanhamento, dependendo da situação do consultório na rua, e aí quando chega no CAPS, ele Completa-se o ciclo e isso, aí dependendo da a saúde fez a situação, parte dela. ele não é dado continuidade. Muitas vezes porque a própria família também não tem esse interesse, ou até porque o próprio paciente, ele não aceita aquela condição, né? Porque a gente também tem esse tipo de esses casos. situação. A questão do Do estigma, próprio- do isso. preconceito. Dele próprio aceitar que ele está doente e que ele precisa de uma ajuda.